Hoje em dia, o que mais a gente tem visto por aí são ajudantes de Deus, como se ele precisasse disso, não é mesmo? Bem, eu sou a Anne e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, que eu lhes dou. Quem disse isso foi Moisés, né? A mando do Senhor. Hoje em dia, né? Existem livros, artigos, seminários destinados a nos ajudar a viver. Mas, né? Nem todos estão de acordo com o que está na Bíblia ali, né? As pessoas dão as suas próprias opiniões, às vezes são suas próprias vivências, né? Eu vejo que tem muitas, eu vejo assim que tem muitas assim, tal coisa é assim, isso significa tal coisa, e, e não é dessa forma que as coisas funcionam. Porque assim, a Bíblia ela é viva, tá? Nós lemos a Bíblia, se nós lermos a Bíblia 10 vezes, um versículo, às vezes esse versículo vai falar conosco 10 vezes de uma 10 vezes diferente. Porque a Bíblia, ela é viva, o Espírito Santo fala conosco hoje de uma maneira, amanhã de outra maneira, lá do ano que vem de outra maneira. E o Senhor fala conosco com cada filho de maneira diferente. Então, tem livros escritos, né? E o Senhor quis falar daquela maneira com aquele filho. Não quer dizer que é aquilo que que quis dizer exatamente daquela forma. Então, a palavra, a Bíblia, ela é, ela é muito expansiva. Então, não tem como pegar a Bíblia e fazer a Bíblia da Bíblia, sabe? Então, a gente precisa ser muito prudente naquilo que nós ouvimos da boca dos outros, né? Quando a gente vai num seminário, quando a gente lê um livro, a gente tem que ser muito prudente, sabe? Quando eu leio algum livro, quando eu saio, que eu vou num seminário, que eu vou em algum lugar, eu sempre oro e eu sempre falo com o Senhor. Eu falo assim, Senhor, Espírito Santo, se tiver algo aqui, se eu não conheço, principalmente se eu não conhecer a pessoa, né? Eu falo, Senhor, se tiver algo aqui que não é do Senhor, blinda minha mente. Blinda minha mente, Espírito Santo, que nada me atinja, nada. Tudo que for errado, me mostra. Se tiver algo aqui tiver errado, Espírito Santo, me mostra. E quando tem coisa que começa a sair desvirtuar, assim, na hora eu percebo. Falo, opa, não sei se vocês já viram um meme do, do Capitão América. E tem um meme também do Leonardo DiCaprio, que estão assim, tipo assim, tipo, peguei essa referência aí, eu tipo, opa, eu já percebo, sabe? Por quê? Porque o Espírito Santo me mostra, quando tem coisa errada, na hora eu pego, na hora, porque o Espírito Santo já me mostra. Então, a gente precisa estar muito atento. Eu vi até anotei aqui, um comentário que foi muito pertinente, que diz assim, ó, algumas dessas pessoas são como cozinheiros,
quando fazem um cozido, eles misturam meia xícara desta filosofia com uma xícara daquela crença, colocam uma colher de chá das escrituras e chamam isso de cristianismo. Gente, tem gente que troca a Bíblia por filósofo. Ah, o filósofo tal disse tal coisa, o filósofo tal disse tal coisa. Aí você vai ver o que o filósofo fala. O filósofo fala o que já na Bíblia já está escrito. Eu falo, sim, mas isso que ele fala já está na Bíblia. Jesus já disse isso. Na Bíblia já está escrito isso em tal lugar. Já disse isso. Tipo, sabe, a pessoa está reinventando a roda. Então você começa a ver esses filósofos e Confúcio e Buda e Kant e não sei quem mais disse isso e disse aquele outro. E você vai ver tudo que eles disseram. Se você trocar uma palavra ou outra, já está na Bíblia. Então não tem necessidade, sabe? Se você lê a Bíblia, você já... Essas pessoas, tipo, estão falando coisa que na Bíblia já está lá. Por isso que eu falo, tudo que a gente precisa para viver já está na Bíblia, é só você ler a Bíblia. Você pode ler os filósofos, você pode ler, não tem problema nenhum. Desde que isso não substitua a palavra. Porque eu vi pessoas simplesmente descartaram a Bíblia, trocaram a Bíblia por filósofo. O fim dessas pessoas, só Deus sabe. Eu oro para que as escamas caiam dos olhos dessas pessoas, porque elas simplesmente, a visão encheu de escama. Se afastaram tanto da palavra para ler filósofo que esqueceu da palavra e substituiu. Por isso que a gente precisa ser prudente. Porque a palavra do Senhor, ela é soberana. Ela é absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda de filósofo fulano de tal. Deus não precisa de ajuda do coaching fulano de tal. Deus não precisa dessas pessoas. Deus é absoluto na nossa vida. Ele por si só é suficiente para nós. Ele não precisa de ajuda. E nós também não precisamos. É bom, às vezes, a gente ter a ajuda de um coaching para dar um up na nossa vida profissional, um direcionamento na nossa vida profissional. É válido? Sim, é. Eu já fiz coaching. Mas, gente, eu já fiz terapia, eu já fiz coaching, eu já passei, já fiz o Protagon com o Wendel Carvalho e a Karina Peloy. Maravilhoso, recomendo. Mas nada substitui Jesus na nossa vida. Nada substitui o nosso relacionamento com o Senhor. Nada substitui o nosso estudo na palavra. Nada substitui. Nada substitui. Nada. Nada disso me ajudou no meu relacionamento com Deus. Nada disso me ajudou no meu crescimento espiritual com Deus. Entendeu? Nada disso me ajudou de eu saber quem eu sou em Deus. Nada disso me ajudou. Isso me ajudou no quê? No meu autoconhecimento como pessoa, em quebra de, como é que a gente fala? Crença limitante, essas coisas. Nessas coisas me ajudaram muito. Desenvolvimento pessoal, sim. Mas em quem eu sou em Deus, não.
Zero. Isso só quem é só Deus. Então, a gente precisa saber diferenciar as coisas e ser muito prudente, não misturar as coisas. Por isso que quando a gente faz faculdade, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado, porque a faculdade, gente, ali é olha, é um ambiente muito perigoso para quem tem a mente, não tem a mente em Cristo. Você tem que ter a tua mente muito firme em Cristo, você tem que saber quem você é em Cristo. Porque se você não souber quem você é em Cristo, você desvia. Você desvia. Vou ser muito sincera em te dizer isso. Você desvia se você não souber quem você é. Se você não souber quem você é em Cristo. Se você não souber por que você é cristão, você desvia. Se você não souber defender a tua fé, porque você é cristão, você desvia. Porque é um ataque tão brutal que você não consegue. Quando eu fiz faculdade, da minha sala, eu era a única que defendia minha fé assim, de peito aberto, a única. A única da minha sala. De 44 alunos, eu era a única que defendia minha fé de peito aberto. A única. Que eu não tinha vergonha de dizer quem eu era a única. Então, é muito assim, você tem que saber quem você é e por que você é cristão, por que você ama Jesus, sabe? Que você ama Jesus porque ele é o teu salvador, porque ele morreu por você, sabe? E que não tem nada nessa vida que seja mais importante do que ele na tua vida, que ele é o amor da tua vida. E que não tem nada mais precioso na tua vida do que ele, que você troca qualquer coisa por ele, sabe? Então, hoje tem muita gente querendo deixar a vida mais fácil, sabe? Querendo facilitar para ser crente. Então, quer mudar a Bíblia, quer mudar as coisas que está escrito na Bíblia para deixar a vida mais fácil de cristão. Pode mudar a Bíblia, pode deixar a vida cristã mais fácil. Quando Jesus voltar, vamos ver se essas pessoas se Jesus vai levar essas pessoas. Essas pessoas podem fazer o que elas quiserem. Quando Jesus voltar, vamos ver se elas vão subir. Eu não discuto, eu não brigo na internet, porque quando Jesus voltar, ele vai tirar o trigo do meio do joio. E é isso aí. Então, deixa eu dizer para vocês, Deus não precisa de ajudante, sabe? O Senhor, ele quer aqueles que obedeçam os mandamentos dele, simplesmente que obedeçam os mandamentos dele, que não tirem coisa alguma daquilo que ele escreveu e que ele ordenou para nós. Então, o Senhor quer obediência, Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Amém? Então, que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos mais obedientes a Ele, a cada dia mais. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.